cheios. Glória a Deus. De que devemos ser cheios? No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e versículo de número 1, 2 e 3, vai trazer aquela revelação bem conhecida de toda a igreja, quando vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra. A entender que séquito, alguns vão dizer que é um manto, mas também séquito na Bíblia fala daqueles que acompanham a uma grande autoridade. Eu posso dizer que o séquito pode ser o seu manto, mas eu posso também dizer que séquito são aqueles que acompanham o rei. Quando o rei vai para algum lugar, aqueles que o acompanham é chamado de séquito. E aí, tanto uma coisa como outra dá para a gente pensar. Toda a terra, ou seja, o texto vai dizer que enquanto os querubins, os serafins estavam ali adorando ao Senhor, versículo de número 2, aí diz o texto, sublimou no seu séquito, enchia o templo. O séquito enchia o templo. Aí pode se traduzir ou pela presença, ou pela veste real, ou pelos anjos, querubins e serafins que ali estavam e enchiam o templo. Como você quiser interpretar, você pode ter, porque segundo o dicionário séquito também quer dizer isso, mas vou deixar isso para lá. O que eu quero é o que diz o versículo de número 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, quando os cobriam o rosto, quando os cobriam os pés, e quando os voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. Amém. 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 Olha que o apóstolo Paulo está dizendo que sejais cheios. E a primeira coisa que nós como igreja precisamos estar cheios é cheios da glória de Deus. Amém. Cheios da glória de Deus. A palavra do Senhor nos revela que um dia Moisés, ele sentindo o desejo de uma aproximação maior com Deus, ele vai fazer ao Senhor alguns pedidos. Primeiro pedido que Moisés faz, ele diz assim: Senhor, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Caminho ali é Moisés dizendo: eu quero saber a tua vontade. Caminho ali no texto quer dizer vontade. Faze-me saber a tua vontade. Glória a Deus. Segundo, ele disse: Senhor, quero saber quem é que vai conosco, porque até agora o Senhor não fez saber quem é que vai conosco. Aí o Senhor disse: o meu anjo irá com vocês. Aí Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí ele vai aproveitar e fazer um terceiro pedido para Deus. Êxodo 33, versículo 18. Ele diz: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E eu comecei a pensar que uma coisa é ver a glória de Deus, e outra coisa é ser cheio da glória de Deus. Aleluia. Uma coisa é ver este copo cheio d'água, outra coisa é eu beber da água que está aqui. Muita gente pode até ver a glória, mas o texto lá de Isaías está dizendo que toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. O que é que nós queremos nessa noite? Somente ver, ou você quer ser cheio da glória de Deus? Aleluia. Aleluia. João Evangelista, ele vai dizer acerca de Jesus, e ele disse assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nosso anseio, pelo texto que nós estamos lendo, é não somente
ver a glória de Deus. Eu quero ser cheio desta glória. Aleluia. Porque quando eu estou cheio, não vai haver espaço para mais nada. Qualquer coisa que quiser tomar o espaço daquilo que está cheio, não tem como. Vocês lembram que Jesus foi para uma casa, e quando ele chegou naquela casa, a casa estava tão cheia que quiseram levar um paralítico para Jesus curar e não podia entrar porque estava cheio. Aonde estiver cheio, não há espaço para mais ninguém. E a palavra é essa: que sejais cheios, que sejais cheios. Aleluia. E a primeira coisa para ser cheio é cheio da glória de Deus. É cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. O texto diz, no versículo de número 4 de Isaías 6, que enquanto os serafins estavam ali voando e clamando uns para os outros, aí versículo de número 4 vai dizer: os umbrais das portas se moveram e a casa se encheu de fumaça. Tem algumas traduções que diz que estava cheia de fumo. É a mesma coisa, viu? Fumo, fumaça. Então, no momento em que a casa começou a se encher com a adoração dos serafins, aí a Bíblia diz que a adoração foi tão aceita diante do Senhor que os umbrais das portas, não foi os umbrais da porta no singular, foi os umbrais das portas se moveram. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você não entendeu ainda, deixa eu revelar esse segredo para você. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, e quando eles estavam presos, chegou o momento em que eles começaram a orar e cantar e orar. E à meia-noite houve um que me ajuda? Um terremoto que abalou os alicerces daquele prédio, daquela prisão, e foi aberto as portas. Amém. Quando o crente está cheio da glória de Deus e ele começa a louvar como louvavam os serafins, dizendo que ele é santo, 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 se prepara, as portas elas vão se abrir, e se a porta não se abrir, os umbrais vão se mover. Deus mexerá com a estrutura do crente que está cheio e adora o nome de Jesus. Por isso Paulo está dizendo que sejais cheios. Cheios. Cheios da glória. Segunda coisa que o crente precisa estar cheio, em Atos capítulo 2, versículo de número 4. A Bíblia diz que, estando os discípulos lá em Jerusalém, e depois daquele período de oração, veio sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Primeiro, a terra estava cheia de quê, meus irmãos? Da glória. Da glória. Aleluia. Atos 2:4 diz que todos que estavam lá no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tive o privilégio de, no ano passado, ir lá no cenáculo. Verdade é que não é mais o mesmo cenáculo, porque o que está em Jerusalém foi destruído com guerras e tudo mais, e aí foi reconstruído. Não é aquele mesmo, mas é o mesmo lugarzinho em que reconstruíram tudo. E ali, quando nós estávamos, começamos a pensar: meu Deus, foi neste lugar, foi nesse espaço aqui, em que naquele dia estavam reunidos 120, e em cima dos quase 120 desceu o Espírito Glória Santo. a Deus. Foram cheios. Glória a Deus. Foram cheios, eles falavam em outras línguas. Quem sabe nesta noite o Espírito Santo não queira também nos visitar. Aê, Deus. Glória. Aê. Esses crentes do Espírito Santo, certamente nós ouviremos línguas diferentes neste lugar. Quem dá glória, quem dá glória no nome de Jesus. Cheios da glória. Aleluia. Irmãos, é tão importante o crente ser cheio do Espírito Santo,
apóstolo Paulo, em Efésios 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Não fiquem embriagados com vinho. E é claro, o crente não bebe vinho. Ô pastor, nem uma cervejinha? Nem uma cervejinha. Mas nem uma Guaraná pobre, glória a Deus. Glória a Jesus. Mas não se invente de querer beber vinho. A Bíblia diz que não é dos príncipes beber vinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Temos canto por aí que tem os príncipes bebendo vinho. Tem. E eu estou falando não é dos príncipes lá de fora, não. Estou falando dos príncipes assim. Meu Deus. Olha aqui, cheio de príncipe, tudo bonito, né? Umas gravatas bonitas, todo bonito, formado. Agora já pensou um príncipe desse vir aqui para a igreja com a filha da rica, Embriagado. cheio de vinho, glória a Deus, procurando a porta da igreja e não encontra. Aí Deus diz: não vos embriagueis com vinho, porque na época que Paulo escreve essa carta, era comum as pessoas de Éfeso se embriagarem, porque lá tinha uma deusa, tinha um deus Dionísio, tinha a deusa Diana, que eram os patronos daquela cidade. E aí, para celebrar tanto a Diana como a Dionísio, eles levavam botijões de vinho para o templo de Diana. E aí, quando chegavam, aí diz que os sacerdotes se embriagavam e praticavam orgias com as sacerdotisas. E aí, alguns crentes que iam aceitar, algumas pessoas que iam aceitando a Jesus, ainda queria continuar ainda bebendo umas. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo disse: não é assim não. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não pode estar mais nesse negócio não. Não vos embriagueis com vinho. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, na Semana Santa, amém. Aí na Semana Santa que o crente tem que ser santo. Não é assim, irmãos? Não vos embriagueis com vinho, porque vinho tem contenda, mas se embriague, é como ele está dizendo aqui: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: eu sou cheio da força do Espírito Santo do Senhor. Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, em Atos 4:31, que houve uma perseguiçãozinha lá, quando pegaram os discípulos e deram lá uma surra deles, e eles ficaram ali: meu Deus, e agora? Mas depois eles se reuniram e disseram assim: olhe, não fale mais neste nome, no nome de Jesus. Aí Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês estão querendo impedir da gente falar do nome de Jesus, ou livre, ou apanhando, nós vamos falar do nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos não conseguiram. É. Aí diz a Bíblia que se reuniram, e quando eles se reúnem, aí o texto diz: e tendo eles orado, glória a Deus, Glória a Jesus. todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Tem muito crente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não ora. Irmãos, estamos numa crise de oração tão grande. Eu não sei aqui no Mochotó, acho que aqui não, mas em alguns cantos por aí está uma crise de oração. É geral. Ciclo de oração que é para ter aquele período de 9 às 10 de joelho, quando dá 10 horas que vai chegando meia dúzia, 10 e meia que chega o restante, com medo da oração. Aqui não tem não esse negócio, não tem por aí. Ciclo de oração à tarde, 2 horas é para os irmãos já estar na igreja orando. Aí chega uma meia dúzia, ainda fica batendo papozinho lá fora, fazendo cera e olhando para o relógio e dizendo: vamos dar um tempinho mais. Aí quando dá umas 2h30, sabendo que só falta 30 minutos para a oração, aí entra. Quando dá 3 e tanta, aí chega o restante. Aí dobra o joelho, é um joelho já em pé e outro no chão, dizendo: Jesus, eu tenho que poupar o meu joelho. Aí é quem quer ser cheio do Espírito Santo. Jesus. Olha os nossos cultos de doutrina. Eu não sei aqui, eu acho que aqui não. Aqui é tudo santo, vamos para o céu com tripa e tudo. Mas tem canto por aí, irmãos, que os crentes do culto de doutrina não oram mais. Meu Deus. Não! É uma raça de crente que o joelho
joelho está passando joelho de moça. Aquele joelho assim, sabe? Glória a Jesus. A história conta de um homem chamado John Hyde. Esse homem ele foi enviado para pregar em uma das nações mais idólatras que existe. Ele foi para a Índia. Na Índia, tudo eles fazem Deus. E aí ele chega na Índia, vai pregar o evangelho, e ninguém queria ouvir o evangelho. Aí John Hyde vai dizer assim: como é que eu faço? Aí Deus diz para ele: oração. Glória a Jesus. E ele começou a orar: Senhor, dá-me uma alma, eu quero ganhar uma alma por dia. E ele passava 1-2 horas de oração, todo dia, 2 horas de oração, e a oração dele era essa: dá-me uma alma, dá-me uma alma. E Jesus começou a salvar uma alma por dia. Ele disse: Senhor, é muita gente nessa nação. Amém. Uma alma por dia é pouco. Dá-me, Senhor, 2 almas por dia. Aí o Senhor disse: quer 2? Agora vai multiplicar a oração. Ele disse: não tem problema. Era 4 horas de joelho na presença de Deus e dizendo: dá-me almas, dá-me almas. Meu Deus. Jesus começou a salvar 2 almas. Deus poderoso. Ele disse: ainda está pouco, Jesus. É muita gente nesse lugar. Eu quero agora 4 almas por dia. Aí o Senhor disse: quer 4? Vai multiplicar a oração. Ele: não tem problema, eu vou ficar nos de joelho na presença de Deus. Era 6, 7, 8 horas de joelho. Glória a Deus. Aleluia. Diz que era mais fácil encontrar John Hyde de oração, de joelho, do que andando no meio da rua. Era mais fácil encontrar ele, aquele homem de oração. Aos 48 anos, aquele moço deu um passatempo e morreu. Misericórdia, pois foi. E aí, quando foram lá para fazer o sepultamento daquele moço, que foram vestir as vestes necessárias para o velório, descobriram que o joelho dele parecia joelho de camelo. Aquele joelho roxo, aquele joelho cicatrizado pela oração. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando fizeram o exame nele para ver o porquê dele ter morrido tão jovem, aí descobriram que o coração dele tinha movido de lugar. E a medicina, os médicos disseram: para acontecer um fato desse, é 1 em 1 milhão. Para mover o coração de uma pessoa, só quando ela sofre uma angústia muito grande. E foi isso que aconteceu com John Hyde. Era 4, 5, 6, 7, 8 horas de oração todos os dias, dizendo: eu quero alma, eu quero alma. A Bíblia está dizendo que os apóstolos aqui, tendo orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas onde é que está a nossa oração? Como é que está a nossa oração? Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Não tenho essa palavra como se fosse uma repreensão, não, mas tenho essa palavra como se fosse um incentivo da parte de Deus, e dizendo: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, meu Deus, eu preciso deixar de lado mais esse aparelho aqui, que toma tanto meu tempo com tanta besteira. Eu preciso agora chegar na presença de Deus, na leitura da palavra do Senhor, ler Bíblia, orar, ler Bíblia, orar, ler Bíblia. Alguém vai dizer: tu vai ficar doido. Meu Deus. É melhor ficar doido na presença de Jesus do que ficar sabidinho aí no mundo e perdido sem saber para onde vai. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo está dizendo que sejam cheios. Primeiro, cheios da glória. Segundo, cheios do Espírito Santo. Mas Miqueias capítulo 4, versículo 8 está dizendo: mas eu sou cheio de ânimo. Terceira coisa que nós precisamos estar cheio, é cheio de ânimo. Aleluia. Irmãos amados, crente não pode abrir brecha para o desânimo. É uma história com E, não é com H. H é verdadeira. História com E é invenção do povo, mas é uma história, uma ilustração. Diz que houve uma reunião no inferno, misericórdia. E lá foram procurar saber quais são as ferramentas que o diabo mais gosta. Aí tinha lá os ferramentas, um bocado de ferramenta, e tinha uma cunhazinha. Aí disseram: qual é a ferramenta que ele mais gosta? Disse: é dessa cunha. E para que serve? Porque ele dá a primeira machadada. Quando a primeira machadada que abre uma brechinha, ele pega a cunha e coloca.
E aí ele vai dando mais algumas, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Quando desespera, aquilo que era muito forte, aquilo que era muito seguro, ele começa a se abrir. E aí perguntaram: como é o nome dessa cunhazinha? Desânimo. É o nome da cunha que Satanás usa para querer tirar a bênção de Deus na nossa vida. Mas sabendo disso, Miqueias vai dizer: mas eu sou cheio de ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Paulo, o grande apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 8, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós uma revelação, que eu fiquei maravilhado com essa revelação do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4 e versículo de número 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Glória a Deus. Em tudo somos perplexos, mas desanimados não. Amém. Aleluia. Aí ele diz: em tudo somos perseguidos, mas desamparados não. Somos abatidos, mas destruídos não. Glória a Deus. A gente pode ficar até perplexo. É tanta coisa, é tanta novidade que aparece, é tanta bagaceira que aparece, mas desanimado? Não. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus amado, tu soubesse daquele irmão, era tão crente, e o nome dele foi apresentado no culto adjetivo com disciplina. Meu Deus do céu, a gente fica perplexo. Estou perplexo. Aí Deus diz assim: estou passada. Glória a Deus. Você pode estar passado, perplexo, mas desanimado? Não. Aleluia. Porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas desanimado? Não. Pode ficar desanimado não, irmãos. Aleluia. Mas pastor, pelo amor de Deus, o senhor não sabe não, aquele irmão era uma bênção, aquela irmã era uma bênção. Estou perplexo. Irmãos, maior bênção do que Judas. Você sabe quem é que coloca numa empresa para ser tesoureiro? Você pensa que é um Zé Ninguém? Você pensa que é um Raimundo qualquer? Pé no mato, pé no mundo. Quem coloca numa empresa para ser tesoureiro é o homem de maior confiança. Sim ou não? Glória a Deus. Esta congregação tem um tesoureiro. Todos vocês são homens de alta confiança. Mas essa pessoa que é o tesoureiro desta congregação, ele é de alta confiança. A gente sabe que ele vai fazer besteira. Quando no ministério de Jesus escolheram Judas, disseram: é o homem de maior confiança. Olha aí. Mas o que é que acontece com Judas? Na hora que tirava a oferta, ele dizia, subia as notinhas assim para cima e dizia: o que Jesus pegar é dele, o que cair é Deus, dentro do bolso. Não está na Bíblia não, viu? A Bíblia vai dizer que ele botava a mão na bolsa e tirava, não é assim que diz, né? Esse negócio está para o céu, é que seu PVT agora. Glória a Deus. O ladrão fino era Judas, mas era um homem de grande confiança. Na hora da ceia, Judas estava lá. E foi preciso Jesus dizer: um de vocês é o diabo. Meu Deus. Aí Pedro estava defronte de João. João estava aqui ao lado de Jesus. Vem cá, Jesus, vem cá. Só que Jesus e João estavam todos sentados. João estava aqui, ó, ao lado direito de Jesus. Aí João está aqui, Pedro está do outro lado. Aí quando Jesus diz assim: um de vós é o diabo, um de vós é de trair. Aí Pedro, que está do outro lado, ele dá um sinal para João. Ou ele pisca o olho, ou ele joga alguma coisa em João. E ele faz assim, procura saber quem é. Como João estava aqui pertinho de Jesus, aí João faz isso aqui, ó. Ele inclina a cabeça no peito de Jesus. Quando ele inclina a cabeça no peito de Jesus, ele diz: quem é? Aí Jesus diz assim: aquele que eu dei um bocado molhado. Obrigado, Jesus. Ninguém entendeu nada. Glória a Jesus. Aí Jesus pega o bocado molhado e dá para Judas. E o bocado molhado era dado para o amigo íntimo, era dado para o amigo do peito. Ele pega o bocado quando dá para Judas. Aí diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas e ele saiu.
Os discípulos não entenderam nada. Os discípulos entenderam que aquele bocado que era dado para ele, sabendo que ele tinha a bolsa do tesouro, eles pensaram que Judas saiu para ir comprar alguma coisa. Quando menos espera, Judas ele se revela como traidor. Era para acontecer o que com os demais? Perplexos, de arregalar o olho bem assim e dizer: eu não acredito, Judas, logo Judas foi o traidor. Estou passado. Mas irmão, estou passado, é? Estou perplexo. Aí Paulo diz: perplexo sim, desanimado? Não. Está fraco. Perplexo sim, desanimado? Não. Desanimado não. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso Miqueias está bradando nessa noite aqui dentro e dizendo: mas eu sou cheio de ânimo, eu estou animado. Amém. Tem alguém mais animado aqui? Tem mais alguém animado? Tem? Aleluia. Glória a Deus. Tem algumas mãos levantaram, não. Vou fazer uma oração fora da sua cabeça hoje à noite. Glória a Deus. Estás animado? Cansado e animado? Animado, glória a Deus. Ele pensou 2 vezes, vamos fazer uma oração por ele também. Animado, irmãos. A Bíblia diz que agora quem vai falar é Jesus. João capítulo 16, versículo de número 33. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tem uns que pregam assim: vós vencerei. Esse vós vencerei está na Bíblia, não, isso é a versão sua. Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Tenha ânimo. Animado. Amém. Você não sabe o que eu estou passando na minha casa? Eu também não sei não. Leva a tua cruz que eu levo a minha, mas animado. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, tem uns 5 filhos dentro de casa que comem meu juízo. Tu está reclamando com 5 filhos, eu estou reclamando e tem mais de 2 mil membros. Glória a Deus, comendo meu juízo. 27 dirigentes que puxam de um lado, puxam de outro, puxam de um lado. Eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem hora que dá vontade de cantar: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria, mas eu não posso, eu estou animado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está animado também, tá? Está animado? A Bíblia diz que Moisés, homem de Deus, estava levando o povo para a terra prometida. Quando vai chegando perto da terra prometida, aí diz a Bíblia que Moisés morre. E agora? Quem é que vai levar o povo? Aí o Senhor aparece a Josué e disse: Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué, medita neste livro de dia e de noite, Josué. Glória a Deus. Porque tão prudentemente te conduzirás. Glória a Deus. Aí no versículo 9, Deus diz a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, Josué. Josué tinha ficado meio desanimado, irmãos. Era 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil soldados. Cada soldado com a sua esposa vai dar 1.200.000. Se cada um tivesse 2 filhos, vai lá 1.200.000, olha, 600, 1.200.000 com mais tanto, já perdi as contas, eu e uma aqui, glória a Deus. Então a gente já vai ver que vai mais de 4 milhões de pessoas. Quando ele olha para aquela gente toda, aí ele diz: meu Deus, meu Senhor Moisés sofreu, foi muito esse povo, e eu, o que é que vai ser? Acho que Josué deu vontade de correr com mais de 1.000, e antes dele correr, Deus disse: corra não, não corra não, você foi chamado. Aleluia. Quem é chamado não corre. Glória a Deus. Quem é chamado não tem medo de careta. Não é, irmãos? Glória a Deus. Deus nos levanta para tomar conta de uma classe escola dominical, ou para um ciclo de oração, ou para um grupo de louvor, ou para ser porteiro, ou para dirigir uma igreja. Glória a Jesus. E você não pode ter medo de careta não. Aleluia. Ser careta quem quiser.
Um entrouxa para um lado, outro entrouxa a boca para o outro. Ele não veio com a cara dele. E com Jesus também foi a mesma coisa, irmão. E Jesus disse: se fizeram isso com madeiro verde, quanto mais com vocês. Glória a Deus. Aleluia. É, Jesus. Eu vou entregar, que eu não aguento mais. Aí a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, a tua força é o quê? A tua força é pequena. Pequena. Glória a Deus. Glória a Jesus. Animado. Quanto mais luta na vida do crente, mais a gente fica animado. É para ficar desanimado, não. Luta serve como madeira lá no motor do trem. É colocando madeira e o trem correndo. E quando o trem está parando, aí o fogueteiro diz: manda madeira. E o camarada jogando braço, jogando madeira, jogando fogo. E o trem correndo, e o trem correndo. Glória a Deus. Sai do meio quem estiver querendo atrapalhar a obra. Porque eu estou animado, eu estou cheio de ânimo. Você vai ceiar nessa noite animado, viu? Glória a Deus. Se chegou aqui cambaleando, querendo parar no meio do caminho, o Espírito Santo está bradando nessa noite, dizendo: mas eu estou cheio de ânimo. É, Deus. Aleluia. Estou animado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fiel, Pai amado, aleluia. Pastorei uma igreja, 16 crentes. Era o número de crentes que tinha aquele rebanho. 6 irmãs cantando os hinos do tempo de Rococó. Quando Daniel Bego do navio chegar no Brasil, trouxeram os hinos e emprestaram aquelas irmãs. Glória a Deus. 3 auxiliares. Quando o culto pegava fogo, 2 corriam para a porta. Eu dizia: esse rolo de bananeira tem problema com eles. Porque em vez de correr para o meio do fogo, eles correm para a porta. E um deles um dia estava dirigindo o culto comigo. A glória de Deus foi tão grande que, ao invés de ele começar a dar glória para a igreja, ele virou as costas para a igreja e começou a bater na parede, dar murro na parede. Meu Deus. Eram os crentes que eu tinha naquela igreja. 2 jovens, na verdade 2 meninas, uma de 12 e outra de 14. Os 6 meninos que arancavam tanto. Meu Deus. Glória a Deus. Que um dia estava faltando professores comunicar, eu fui ensinar na classe, mas o menino arregava tanto, eu dei tanto beliscão, glória a Jesus. Ainda bem que ele acredita muito, depois eu vou fazer mais isso. Aí um dia eles disseram assim: eu gosto mais da irmã Sulamita, pastor, eu não gosto muito dele não, glória a Deus. Triste o menino. E um dia eu cheguei no culto, e quando eu cheguei no culto, já tinha doutrinado, já tinha ensinado, já tinha mostrado como é que é para ser crente. Quando eu cheguei no culto, um pai daquela família, que era 3 meninos, 3 ou 4 pais, não, 4 meninos e 2 meninas. Um dos meninos tinha feito raiva em casa, na igreja tentou fazer raiva. Ele pegou o cinturão e deu uma pisa no menino na porta da igreja. Meu Deus. E aí eu entrei na igreja, vi aquela situação, dobrei o meu joelho e eu disse assim: Senhor, tu estás vendo? Eu pensei que tinha um chamado, mas eu não tenho. Hoje é o meu último culto nesta igreja. Amanhã é segunda-feira, estou viajando para Maceió. Vou procurar o meu pastor presidente, vou pedir perdão a ele e vou mandar ele mandar outro pastor para aquela igreja. E eu não vou ser mais pastor. Eu me enganei, Jesus. Mas fala comigo. Chamei o irmão: vamos ouvir, irmão, ter uma palavra. O irmão veio, leu o versículo, sentou. Vamos ouvir aquela irmã. Ela veio, cantou o hino, sentou. Disse: pronto. Chamar minha esposa que ela prega. Sulamita vai entregar uma palavra. Nesse dia ela inventou de cantar. Eu olhei para todo canto, não tinha mais pregador nenhum. Aí dentro de mim disse: está vendo aí, Jesus? Até aqueles que pregam não querem pregar hoje. Tu está dizendo que é para eu terminar tudo e acabar essa história. Levantei-me, comecei a pregar naquela noite. E a proporção que eu estava pregando, aquela mensagem que eu ministrava para a igreja, não era para a igreja. Aquela mensagem que era ministrada para a igreja era para mim mesmo. E preguei, mas eu preguei com tanta graça, com alegria. Quando eu terminei de pregar, eu sentei, eu disse: Jesus, pode acabar o mundo, pode cair telhado, esse velho com cinturão pode dar pisa dos meninos tudinho, mas daqui eu não saio, porque foi o Senhor que me mandou. Eu sei que o Senhor tem negócio na minha vida. Glória ao nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O senhor passou por isso? É claro que eu sou como um de vocês. Elias diz a Bíblia que éramos sujeitos às mesmas paixões que nós. Então nós enfrentamos essas crises e tem hora que dá vontade de parar. Mas a palavra é essa: estou cheio de quê que me ajuda? Cheio de ânimo, cheio da glória, cheio do Espírito Santo e cheio de ânimo. Estou animado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fui pastorear uma igreja, uma outra igreja. Ah, pastor, diga onde? Não interessa não. Aí quando chega naquela igreja, que deu uma olhada aqui o que é que tinha para fazer. Não foi quem parou, não, foi do outro canto. Primeiro mês, quando eu chego, eu começo a dar uma olhada, fazer como fez Neemias. Começou a dar uma olhada em tudo que estava vendo. Quando eu comecei a olhar o que era que faltava, o que era que tinha para fazer, me deu uma tontura, literalmente, que eu peguei aqui e rodei assim, disse: Senhor, por onde é que eu começo? É muita coisa para fazer, meu Deus. E não era uma igrejinha pequena não, mas é grande igreja. E deu vontade de eu correr. Era muita coisa. Aí Deus começou a me dar estratégia: faça assim, vá começando por aqui, vá por ali, e vá assim, e vá desse jeito, e vá fazendo assim, e não fique desanimado não, eu vou te dar força, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te abençoo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí chegou uma irmã, o ciclo de oração, aquela irmã começou a profetizar, daqui a pouco ela olhou para mim e disse: entendes tu o que eu estou falando? Aí começou a apontar assim para a parede. Aí falava em língua e dizia: tu entende? E na hora Deus dizia para mim: é isso, é isso, é isso. Eu disse: põe a mão assim, vou botar dinheiro aqui, viu? Eu disse: manda mais, Jesus, manda. Não é para mim não, é para fazer a tua obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando bati o desânimo, eu lembrava da promessa: eu estou contigo e eu vou mandar, eu vou usar, eu vou mandar e eu vou usar. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atrás desta igreja tinha um terreno que era, esse terreno que a gente tem aqui, dava uns 5 ou 10 desses aqui. Aí vim no coração fazer um ginásio. Eu disse: essa coisa é doida, eu não vou fazer isso nunca. Eu vou entrar nessa boquinha. Aí fui pra lá, fui pra cá. Aí disse: vou não, que eu vou ficar doido. Eu vou ficar doido com esse negócio não. E aí toda vez que eu chegava na igreja, que ia lá para trás, que eu vi o lugar, aí Deus dizia: ginásio. Ginásio. Está não, Jesus. Glória a Deus. Isso há mais ou menos uns 8 anos atrás. Quando chamei um camarada lá para fazer um orçamento, ele disse: pastor, 100 mil reais. Há 8 anos atrás. Seria hoje 150 a 200 mil. 100 mil. E para começar, eu preciso de 30 mil reais. Se o senhor tiver 30 mil, onde é que eu tenho esses 30? Eu disse: está vendo, Jesus? Eu vejo que ficou na minha cabeça. Mas não, Jesus. Tchau, glória a Deus. Aí conversando com alguns irmãos, eu disse: tinha vontade, mas tinha precisado de 30 mil. Eu vou fazer isso como? Esse negócio na minha cabeça, um negócio assim, e pastor meio coisado, glória a Deus. Um culto, antes do culto, um irmão entrou em contato comigo, um diácono da igreja. Ele disse: pastor, hoje é culto administrativo, eu e minha esposa precisamos falar com o Senhor, e precisamos falar com o Senhor antes de começar o culto, e é muito sério. Olha, culto administrativo, o casal quer conversar comigo antes de começar o culto. O que é que passa na cabeça da gente? Fez preservada? Vai ser disciplina? Meu Deus do céu, tenha misericórdia. E aí eu entro na igreja, orei. Quando eu me levanto, ele coloca a cabeça assim na barra da porta e faz: é fiz. Eu disse: agora. Eu disse: meu Deus, que diabo chato, dando ordem para cachorro. Enfim, e a mulher também. Aí eu mandei alguém começar o culto e fui lá no gabinete. Quando eu cheguei no gabinete, o problema não era meu, mas eu fiquei tenso, fiquei perplexo. Pois não. Aí ele olhou para a esposa e disse: conte você. E aí com a cara fechada, ela fechou a cara e disse: conte você. Conte logo, que disciplina de quê? Ele disse: não é disciplina não, pastor, é o seguinte:
faz alguns meses, que houve uma campanha da Coca-Cola. E a campanha era essa: apresentar 10 fichinhas, mandar para lá com o endereço. Se for ganhador, ele pode receber uma casa. E eu caí da besteira e botei. Peguei uma estampinha, os selozinhos lá, coloquei na carta, mandei para São Paulo. E o telefone tocou depois de muito tempo. Uns meses depois, o telefone toca e o telefone diz: é o senhor fulano de tal. Esse sou eu. O senhor do CPF tal, identidade tal, filho de fulano, filho de fulano. Você mesmo, esse sou eu. Quero lhe informar que você foi o 10º ganhador da 10ª casa da promoção da Coca-Cola. Aí ele disse: isso aqui é quadro, isso aqui é coisa, não acredito. Eu disse: eu sei que você não está acreditando. Entre no site oficial da Coca-Cola e você vai ver que está lá o nome dos 9 ganhadores e você é o último. Quando o rapaz terminou, ele entrou no site e estava lá, 10º lugar, ele ganhador da casa pela Coca-Cola. Entrou em contato novamente, confirmou. E isso calado, sem dizer nada a ninguém. E aí, depois de todos os trâmites, já tudo certo, ele disse: pastor, eu fui o ganhador e a casa, eu não quis casa. Eles depositaram na minha conta R$300 mil. Meu Deus. E eu estou aqui com o dízimo. Dízimo de 300 mil é quanto? 30 mil. Aí ele disse: o senhor vai ou não vai começar o ginásio? Eita, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tem como ficar desanimado, irmão? Aleluia! Aleluia! Olha a profecia da irmã: eu vou colocar dinheiro, glória a Deus. Aí eu disse: eu não quero dinheiro na minha conta, nem quero na conta da igreja. Manda direto para a conta da construtora. Vamos entrar em contato com ele, manda direto. E agora, se eu estava animado, eu estou mais animado agora. Agora eu estou doido. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estou cheio de ânimo, diz aqui o profeta. Glória a Deus. O projeto que Deus tem colocado no teu coração. Escuta, o projeto que Deus colocou no teu coração. Se foi Deus quem colocou, Ele vai abrir a porta. Ele vai criar situações. Aleluia. Mesmo que o miserável mexendo no INSS. Aleluia. Um bocado de vez se prepara que vai chegar o bolão. Glória a Deus. Deus poderoso. Porque quis. Aleluia. Aí eu vou pintar minha casa, vou pegar aquela geladeira que bateu o motor, vou comprar uma nova, vou dar o meu dízimo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu pregar mais um pouquinho. Amém. Amém. Só abrindo uma brecha. Era para dar na festa de vocês. Fui sabedor da festa, estava tudo certo. Mas no dia da festa vocês estavam vendo encontro de casais aqui na igreja vizinha de Jardim Bahia. Aí por isso eu não pude deixar. Mas eu disse: na ceia seguinte eu vou estar lá. E foi quando vocês vieram de farda nova. Glória a Deus. Não estava aqui, mas estou vendo vocês aqui. Tudo bonito para a glória do nome de Jesus. E a palavra de Deus para nós é essa: mas estarei cheio, cheio, cheio. Que sejais cheios. Cheio da glória, cheio do Espírito